Olá a todos, muito bem-vindos à nossa segunda aula de organização de computadores. Eu sou a professora Adriane Loper e hoje nós vamos aí trabalhar com toda essa parte interna do computador que nós conhecemos, que nós trabalhamos e sempre o nosso contato. Os alunos que estão assistindo essa teleaula ao vivo podem enviar suas participações através do seu tutor presencial. Você, o tutor presencial, pode enviar esses questionamentos e contribuições através do sistema de chat. Para os tutores presenciais que possuem acesso somente via Skype for Business, que nós trabalhamos, utilize o endereço que está no slide, no próximo slide, que é o da Joyce, que nós vamos trabalhar. Então, você, aluno que está assistindo a aula atividade, lembrando que o acesso é somente durante essa teleaula e a aula atividade. Você que está vendo só a gravação dessa nossa aula, encaminhe suas dúvidas via sistema de mensagem para o seu tutor à distância. Lembrem-se, a participação de todos é muito importante. Então façam isso e participem das nossas aulas. Então agora vamos para o próximo slide para eu passar aí o endereço do Skype da Joyce, O Skype é da nossa tutora Joyce Siqueira Lima e o login é joyce.lima. Hoje, na nossa teleaula 2, nós vamos ver os componentes básicos de um computador. Sempre, quando nós estamos trabalhando com computador, nós já trabalhamos na primeira aula, conhecendo um pouco dessa organização de computadores, só que nós temos que saber quem faz o que dentro dos computadores. E hoje nós vamos ter mais uma oportunidade de estudar as várias partes que compõem o nosso computador. Então, vamos voltar ao quadro, vamos ao convite ao estudo. Toda a tecnologia dos computadores atuais é uma evolução da arquitetura pensada e desenvolvida em meio à Segunda Guerra Mundial. Lembram que nós falamos um pouquinho disso na aula passada e seguem em uma evolução constante até os dias atuais. Então, a cada dia aparecem aí hardwares e softwares mais interessantes. Nessa unidade, você irá conhecer os componentes básicos de um computador e também os objetivos específicos da unidade. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Um pouco mais profundamente, dentro da nossa arquitetura de von Neumann, vamos trabalhar com seus componentes. Vamos ao vídeo, e já retornamos para iniciar aí a nossa parte da aula. Sim, abrir um computador é quase um ato cirúrgico. Isso porque seus componentes são sensíveis e minuciosamente distribuídos e organizados dentro de uma estrutura, nesse caso, dentro desse gabinete. Assim como em nosso corpo, os computadores são compostos de diversos elementos e são eles que vamos estudar na unidade 2 de Arquitetura e Organização de Computadores, compreendendo seus principais princípios. Primeiramente, vamos conhecer os processadores, seus conceitos, sua evolução, os diferentes tipos e seu funcionamento. Vamos aprofundar os conhecimentos sobre a unidade central de processamento, conhecida como CPU, sobre a unidade lógica e aritmética, ou ULA, e sobre a unidade de controle. Também vamos estudar o papel dos barramentos dentro do computador. Ainda sobre os processadores, vamos entender sobre as tecnologias empregadas em suas arquiteturas como a CISC e a RISC. Teremos também a oportunidade de conhecer a memória, um importante elemento da arquitetura de um computador. Vamos estudar sua evolução, seus tipos e seu funcionamento. Existem vários tipos de memórias, divididas de acordo com a sua aplicação em um sistema operacional. Vamos conhecer, em especial, a memória principal e o papel da memória cache, dos registradores, da memória RAM, da memória ROM, e entenderemos o conceito de memória volátil e não volátil, e também o que são os firmwares.
Após a memória principal, vamos conhecer os detalhes da memória secundária e seus dispositivos. Também vamos ver os padrões adotados para a transferência de dados entre esses dispositivos e o computador. Por último, veremos nessa unidade como os dispositivos de entrada e saída se comunicam com o computador e como evoluíram até os dias atuais. Para entender melhor os dispositivos de entrada e saída, também iremos aprofundar os conhecimentos sobre os barramentos, em especial em seus 3 principais tipos: barramento de dados, barramentos de endereços e barramentos de controle. Em nossa SR, vamos analisar uma fábrica de componentes de computadores de altíssima tecnologia, considerando um setor de pesquisa e desenvolvimento que está sempre em busca de mecanismos e formas para aprimorar seus produtos, principalmente para atender a demanda de um novo conceito chamado Internet das Coisas. Em nossas SPs, vamos apresentar soluções para os desafios encontrados pela empresa em busca de novas soluções tecnológicas. Bem, vamos lá? Acesse seu livro didático, sua web aula, seu material complementar e tenha bons estudos. Ah, e não se esqueça das pré- e pós-aulas. Até mais! Então, nós vamos aí para os conhecimentos prévios. Um pouquinho nós vimos na aula passada. Vamos ao quadro. O que nós precisamos entender um pouco? Um pouquinho de memórias. É claro que hoje nós vamos dar uma aprofundada nesse assunto. Os processadores, que nós já vimos por alto na primeira aula também. A máquina de von Neumann, que é o que nós utilizamos aí na arquitetura dos computadores até os tempos atuais. Há outras arquiteturas, mas a mais utilizada é realmente a arquitetura de von Neumann. Então, qual que é a nossa situação, problema de hoje? Como vocês viram aí no filme, o que está se implantando? Uma fábrica de tecnologia, e você é um dos pesquisadores. Você vai fazer a pesquisa e o desenvolvimento do quê? De microprocessadores. Então, os microprocessadores, já que você está numa pesquisa, você quer avançar com esta situação. Avançar como? Claro, estudando uma situação, problema e dando a melhor solução. E se tiver alguma inovação, melhor ainda. Então, nós vamos aprender, através dessas situações, problemas, o que nós podemos aproveitar, o que nós devemos melhorar para resolver cada uma das situações, problemas. Então, vamos para a primeira situação, problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, nessa primeira situação, problema, nós vamos falar um pouquinho das cidades inteligentes. Então, vamos ao quadro para ver essa situação, problema. Uma das tendências identificadas pela empresa de fabricação de microprocessadores, lembrem que você é um desenvolvedor dentro dela, é a integração de operações básicas de controle, disponibilidade de serviços e oferta de segurança para ampliar a qualidade de vida da população, que se pretende inserir com as chamadas cidades inteligentes.
Tá? Por exemplo, dessas cidades inteligentes, nós temos a identificação de locais com vagas dentro da cidade. Isso é uma cidade inteligente. Obras, onde tem obras que você consiga desviar, enfim, são algumas situações que a gente pode ter o controle. A empresa quer investir em um novo sistema de navegação GPS, né, para a linha automotiva que possa também se conectar à internet e definir melhores rotas, considerando as informações do trânsito em tempo real. O desafio consiste em apresentar características de um processador que permita realizar essas operações, identificar no mercado o modelo que já esteja disponível, minimizando os investimentos e fortalecendo essas chamadas parcerias comerciais. Então, o que nós temos aí considerando essa situação dessa cidade inteligente? Seria muito interessante você para determinado bairro ou o centro da cidade e você tivesse uma comunicação que te dissesse onde tem vagas. Não é tão difícil nós irmos para o centro, por exemplo, de uma cidade e achar uma vaga. Imagina se você tivesse um dispositivo que nos indicasse isso. Isso é muito interessante. Então, a proposta desta nova empresa de desenvolvimento aí de microprocessadores, uma das situações que ela gostaria de resolver é essa. Por exemplo, outra parte, se a cidade está em obras em determinada rua ou em determinadas ruas, eu gostaria de saber por quê? Porque daí eu vou desviar do trânsito. Então, pode ser um sistema GPS? Pode ser um sistema GPS? Pode ser um sistema, um microprocessador, um aparelho portátil que faça isso? Sem dúvida nenhuma. Então, essa é uma das situações que há. Para nós podermos entender tudo isso, nós vamos começar a estudar a nossa CPU. Então, vamos voltar ao quadro. Você poderá propor a construção de um novo processador. Você pode fazer isso sem dúvida nenhuma, tá? De acordo com as características de número de bits, barramentos e tecnologia CISC ou RISC, descrevendo o que pode ser usado nessa sugestão de processador através do uso de uma placa de estudo para desenvolvimento. Então, a CPU ela é responsável por controlar as unidades de memória e também os dispositivos de entrada e saída. Não é isso que a CPU faz, não é isso que nós temos aí quando nós trabalhamos com uma CPU, sem dúvida nenhuma. Então, vamos tentar, né, descrever ou escolher ou melhor trabalhar dentro desse processamento. Tá? Nessa situação problema 1, a gente tem que entender algumas partes. Nós já vimos que o computador, né, a nossa CPU, né, ela tem duas partes, a ULA e a unidade de controle. Tá? Vejam, a CPU se comunica através dos barramentos com a memória principal. E nós também, através dos barramentos, nós temos essa comunicação de entrada e saída. Então, o que acontece para isto? Esta é a arquitetura de von Neumann, né, que eu falei para vocês, que é CPU, memória, entradas e saídas. Tá? Os barramentos é por onde trafegam todas as informações de um computador. Então, essa figura ela tem que ser muito bem entendida para a gente poder trabalhar com ela. Então, isto aqui nos determina qual processador que nós devemos trabalhar, como que nós devemos trabalhar, o que nós queremos. Sempre falam que o processador é a parte mais importante do computador. Ele sozinho, ele não consegue resolver todos os problemas. Nós temos que pensar na memória, nós temos que pensar nesses barramentos, em como será trocada essa informação. Então, nós temos uma série de parâmetros para trabalhar com essa troca de informações. Então, vamos para o próximo slide. O que nós temos que conhecer
saber o que faz. Primeira coisa, o que representa a quantidade de bits de um processador? Ela representa a quantidade de informação que deve ser processada em cada vez. Então, quando a gente fala de bits, vou até escrever aqui no nosso slide, nós estamos falando da quantidade de informação. Então, isso é a primeira coisa que nós devemos saber. Nos anos 70, nós tínhamos lá 8 bits, né? Então, essa informação era muito mais lenta. Depois, nós temos que saber, é fundamental, essa figura vai ficar na tela para vocês, porque a gente vai falar um pouco dos barramentos. Os barramentos também têm um papel importantíssimo quando nós falamos do computador em si. Então, vocês vejam aqui, vejam essas flechas. O que nós temos? Processador, a memória e os dispositivos de entrada e saída. Tá? O processador se comunica com a memória e com os dispositivos de entrada e saída. Nós estamos vendo essas flechas azuis. Tá? Aqui, o barramento de dados, ele trabalha também com os 3 elementos e os barramentos de sinais e controles. Vamos começar aqui pelo barramento de dados. O que o barramento de dados transporta? Ele transporta, já está no nome, dados. Tá? Ele faz a ligação da memória com a CPU. Tá? Então, esse é o nosso barramento de dados. E vice-versa também, da CPU para a memória. Ele determina o desempenho do seu sistema. Pois quanto maior o número de vias, né, de dados, né, no barramento de dados, de vias de comunicação, maior o número de bits transferidos e, portanto, maior a rapidez com que esses dados serão processados. Então, é importantíssimo o nosso barramento de dados. O barramento de endereços, aqui o nosso segundo barramento, ele interliga a CPU com a memória, indicando o local onde os processos devem ser extraídos e para onde devem ser enviados. Então, os endereços, como diz o nome, trabalham com locais onde os processos devem ser tirados e para onde eles devem ser enviados. E o barramento de sinais de controle, o barramento de controle, interliga a CPU, mais especificamente a unidade de controle. Lembram que aqui dentro da CPU nós temos unidade de controle, mais unidade lógica e aritmética. Então, ele trabalha com a unidade de controle aos componentes e dispositivos de um computador. Componentes de entrada e saída, memórias auxiliares e de armazenamento, entre outros. Então, o que nós temos que entender desses barramentos? Esses barramentos são as interligações das informações, é por onde circula todas as informações. Então, eles, dependendo da quantidade de vias ou a quantidade de bits que nós temos, nós vamos trabalhar com essas vias mais rápidas ou mais devagar. Por que isso é importante? Porque a rapidez dessa troca de informações vai nos dar a rapidez do computador, sim. Então, importantíssimo nós sabermos que temos 3 tipos de barramentos essenciais: barramentos de dados, barramentos de endereço e barramentos de controle. Tá? Então, são esses 3 barramentos, vocês têm que ter na memória e sabendo a diferença de cada um. Vocês podem ver pela figura que eles se interligam, né? Vocês estão vendo aqui, olha, o barramento azul, ele vai entre o processador, a memória, entrada e saída, o verde também e o laranja também. Mas isso é importantíssimo, vocês terem em mente o que faz cada um. E nós,
Quando a gente fala em CPU, nós falamos em ciclos de clock, ou seja, é o tempo gasto pelo processador para executar uma operação ou para transferir um dado entre a memória e que define a sua velocidade. O clock é medido em hertz, ou seja, quantos ciclos são processados por segundo. Então, em hertz, tá? Os processadores atuais trabalham com gigahertz, sem dúvida nenhuma. Então, vocês entenderam o que é essa troca de informações? Quando a gente fala em giga, em mega, então nós, às vezes, está meio distante o que são esses bits, o que fazem esses bits. Então, nós temos todo o funcionamento da máquina baseado nesse ciclo de clock. E isso vai nos determinar o que ele faz durante esse ciclo. Isso que determina. Por isso que nós temos a geração do processador, por exemplo, i3, i5, i7, i9 e assim sucessivamente. Elas foram melhorando. Em que parte elas foram melhorando? Nessa intercomunicação. Então, por isso que eu falo que não é só importante o processador, é importante, importantíssimo. Mas se eu não tiver uma boa memória que consiga abarcar todas essas informações, eu não consigo desenvolver o máximo do meu computador, certo? E os dispositivos de entrada e saída, como a gente vai ver também, eles são bem mais lentos, por exemplo, que um HD que fica dentro do nosso computador, os HDs em geral. Então, nós temos todas essas situações para trabalhar com o computador. Assim, ele será mais rápido ou mais lento, ok? Então, vamos lá. Outra situação que a gente tem que conhecer são o projeto, é esse chamado projeto do processador, que é a quantidade de instruções de máquina que se deseja que o processador execute. Quanto menor esse conjunto de instruções, mais rápido se torna um processador. Então, isso é muito importante. Partindo desse princípio, né, desse projeto de processador, nós temos esses dois tipos de arquitetura. Uma chamada RISC e outra chamada CISC. Tá? O que nós temos? Aqui nós temos um quadro comparativo das duas. Quando a gente fala de CISC, tá? Nós temos instruções complexas durando vários ciclos. Então, CISC significa Complex Instruction Set Computers. Então, eu tenho instruções complexas. Na RISC, eu tenho instruções simples durante um ciclo, tá? É um conjunto reduzido, porque a RISC quer dizer Reduced Instruction Set. Então, eu tenho um conjunto reduzido de instruções, tá? Instruções simples, só que são várias instruções, tá? Qualquer instrução pode referenciar a memória na CISC, né? Então, ela utiliza a memória principal. A RISC, ela já usa dois registradores, que é o Load Store, e eles fazem referência à memória. Baixo uso de pipeline. O que é pipeline? São várias instruções em paralelo, ok? E, então, ela não utiliza a CISC, que é uma mais antiga, né? A primeira arquitetura, ela faz uso baixo de pipeline. Já a RISC faz alto uso de pipeline. As instruções na CISC são interpretadas por microprogramação, tá? As instruções já na RISC são executadas pelo hardware. As instruções na CISC são de vários formatos. As instruções na RISC têm um formato fixo. Na CISC, nós temos muitas instruções e modos de endereçamento. Na RISC, nós temos poucas instruções e modos de endereçamento. Na CISC, nós temos conjunto único de registradores. Na RISC, nós já temos múltiplos conjuntos de registradores. Na CISC, a complexidade está no microprograma e na RISC, a complexidade está
no compilador. O que nós podemos dizer dessa CISC, dessas arquiteturas CISC e RISC? Por exemplo, a CISC ela foi amplamente e é ainda usado nos PCs. Agora, quando a gente vai falar da tecnologia de um smartphone, por exemplo, a gente já está falando da RISC. Então, para vocês pensarem um pouco, é claro que uma foi a evolução da outra, né? Um modo de funcionamento um pouco diferenciado, mas há ainda situações que eu não consigo. Então, me perguntam, por que não passa tudo para a RISC? Porque ainda ela não é uma arquitetura completa, nós temos algumas situações que só a CISC resolve. Então, essas arquiteturas são importantíssimas quando nós falamos de processadores. Então, vamos voltar ao nosso quadro. Tinha aí para resolver essa situação problema, nós temos alguns modelos, né? Por exemplo, modelo i7, né? Da linha i7, seus respectivos modelos e capacidades. Então, para resolver esta nosso modelo i7 é um modelo bom, sem dúvida nenhuma, né? Trouxe algumas inovações aí quando nós falamos de computador, tá? Essa referência de 2015. Então, tem uma tecnologia chamada HT, tá? O modelo i7 860, S870, nós temos aqui vários modelos. Vocês podem ver que quando você vai comprar um computador, né, o processador geralmente está marcado. Você vai comprar um notebook, né, o processador está ali. I3, i5, i7, né, está escrito geralmente. Aí você vê aquele monte de geração ou de versões, tá? Por quê? Cada uma trouxe um pouco mais de acréscimo. Em geral, da melhoria daquele processador. Então, nós começamos lá com 860, depois veio 860S, porque melhorou alguma coisa, melhorou a frequência, enfim. Nós temos tecnologias que foram agregadas no i7, né? Vamos voltar ao quadro só para eu mostrar para vocês que, por exemplo, o i7 nós podemos ter com uma frequência, o primeiro com 2.8 GB e o i7 980X com 3.3, já uma velocidade um pouco maior. Nós podemos ter ele com 4 núcleos, a grande maioria foi feito com 4 núcleos, e a última versão do i7 é com 6. A memória cache também foi aumentando conforme o modelo. Começamos com 8 e terminamos lá com 12 mega. Essa tecnologia HD, que é hiperthreading, são as tarefas, né? Permite que um processador atue como se fossem 2 processadores físicos, tá? Enganando o sistema operacional em partes, né? Levando-nos a crer que existam realmente dois processadores. Então, essa tecnologia foi muito interessante quando foi acrescida aí aos processadores. Então, emula 8 núcleos e o último emula já 12 núcleos, tá? Tipo de memória, nós vamos ver um pouquinho a cada aí na nossa aula, né? Então, são as DDRs. Aqui ele começava com 1.333 mega e terminou lá com 1.066 mega. DDR3, então, nós vamos ver depois as características, né? Então, quando eu falo Turbo Boost também, aumenta, esse Turbo Boost é uma tecnologia que aumenta o desempenho do processador, tá? E os sockets, onde eles são colocados também, aí foram variando, né? Por quê? Porque nós temos determinados lugares para serem colocados toda essa parte dos processadores.
Então, vocês viram que a tecnologia, a cada vez mais... Aí nós vimos o exemplo do i7, a gente podia ter pego o i5, o i3, a gente vai vendo a sua evolução. É claro que o último é bem mais evoluído, sem dúvida nenhuma. Por isso eles vão lançando versões, vão lançando diferentes processadores. Ele sempre faz alguma coisa a mais. E, geralmente, o processador trabalha com o desempenho do que você quer, né? Do processamento em geral. Então, quando a gente fala da situação problema, eu queria aí ver algumas situações que existem. É claro que eu não vou inventar um processador, porque é muita tecnologia junta, mas para a gente entender que tem certas características que fazem parte desse processador e a evolução. Então, por isso foi pego aí um exemplo do i7. Será que esse i7 seria o modelo ideal para resolver o problema que nós tínhamos lá? Vai resolver as cidades inteligentes? Vai, claro, se eu trabalhar com uma velocidade boa, porque se vocês forem pensar em termos de trânsito ou imagina para mapear todas as vagas que existem no centro da cidade, extremamente complicado. Então, você tem que usar uma tecnologia melhor. Então, eu só trouxe para vocês verem que o processador é aumentado a cada geração e melhorado, sempre para a performance, o desempenho daquele computador. Então, seria uma boa você trabalhar com o i7, sem dúvida nenhuma, resolveria os nossos problemas. Então, vamos para a situação problema 2. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então, vocês viram aí que para resolver situações da nossa chamada cidade inteligente, nós precisamos de uma tecnologia boa, tá? Vimos como que funcionam as arquiteturas também evoluíram dentro dos microprocessadores, foram acrescidos alguns itens, tá? Vai resolver, não esqueçam que o computador é um conjunto que ele vai funcionar, pode ter a última tecnologia, sim, deve, mas nós temos que pensar no todo, porque se pensar só em uma parte, não tem uma parte mais importante. Apesar de todo mundo falar que o processador é o mais importante, mas o computador é importante como um todo. Então, vamos continuar essa situação aí, essa situação problema, né, que nós temos de uma cidade inteligente. Agora, vamos ao quadro para ler qual que é essa segunda situação. Então, uma das tendências identificadas aí pela empresa de fabricação de microprocessadores é a integração de operações básicas, tá? De controle, disponibilidade e segurança para chegarmos nessa cidade inteligente, né, que é o que a gente gostaria. A empresa quer investir em uma linha de computadores que possa oferecer grande capacidade de processamento para atender essa demanda, porém precisa que os computadores tenham máxima eficiência de consumo de energia pelas limitações atuais e mundiais de geração de energia. O desafio consiste em apresentar as características de um computador servidor que permitam o uso de memórias aqui, com alta performance e baixo consumo de energia, tá? É claro que para isso é necessário que você conheça a história da evolução dos computadores, as gerações e as principais tecnologias empregadas para que você possa classificar cada modelo de computadores de acordo com a sua geração e a sua evolução. Então, o que nós sabemos? Agora nós vamos trabalhar com memórias, tá? O que nós sabemos de memórias? Memória nada mais é que um dispositivo de armazenamento.
ok? Isso é o básico de memória. Ela é menos importante que o processador? Não. Ela tem sua importância, por quê? Porque sem a memória também nós não conseguimos fazer esse armazenamento rápido e essa troca de informações que nós necessitamos quando nós fazemos qualquer ação dentro do computador, certo? E as memórias, elas têm uma hierarquia, ou seja, elas têm uma forma de funcionamento em pirâmide, chamada hierarquia de memórias, conforme a nossa próxima figura. Vamos ao quadro. O que acontece? Por que a nossa pirâmide nós temos esse formato de pirâmide, né? Por quê? Porque aqui em cima estão os registradores, tá? O que são os registradores? São memórias com pouca capacidade de armazenamento, um custo alto, uma velocidade alta. Então, vamos prestar atenção, quanto mais alto estiver aqui a memória na nossa pirâmide, o custo será mais alto, a velocidade também será alta, mas a capacidade de armazenamento será baixa, tá? E aqui bem embaixo, nós temos um custo muito mais baixo, uma velocidade baixa, porém uma capacidade de armazenamento muito grande. Então, o que nós podemos ver? Vamos ver aqui nessa figura. Os registradores, o que nós sabemos dos registradores? Nós vamos ver daqui a pouco, mas nós sabemos que ele custa muito alto, ele está lá no topo da pirâmide, tá? Memória ROM, EPROM, né, é um tipo de memória, aquela que vem dentro do computador, a gente vai ver com alguns detalhes, né, e ela está aqui, um pouco em cima. Quer dizer que ela tem um custo razoavelmente alto, uma velocidade também alta, né, e uma capacidade de armazenamento nessa memória, ela já vem gravada de fábrica, então a gente não vai... ela tem a forma de trabalho do seu armazenamento, mas tem uma capacidade baixa. Depois nós temos a memória cache, tá? Essa memória cache é muito importante. Ela tem, pela pirâmide, aqui ela está bem no meio, então ela tem um custo médio, uma velocidade média e uma capacidade média. Porém, ela é bem mais rápida que a memória principal, a nossa chamada RAM. Tá, alguns autores, novamente, consideram que a RAM e a ROM é a memória principal. Em geral, considera-se a memória RAM chamada memória principal. E as memórias secundárias são todos aqueles dispositivos, né, que nós temos aí de armazenamento, como os HDs, como os antigos disquetes, fitas, etc. Então, o que nós temos que entender dessa hierarquia de memória? Quanto mais no alto da pirâmide tiver, mais caro, mais rápido, porém com pouca capacidade de armazenamento. Quanto mais para baixo tiver, maior a capacidade de armazenamento, menor o custo e menor também a nossa velocidade. Uma das coisas que é importantíssimo quando a gente fala em memória é o volátil e o não volátil. O que é isso, volátil e não volátil? Quando a gente fala de uma memória volátil, é aquela que acabou a luz, perde-se o que você estava fazendo, tá? Então, esta é a memória volátil. Acabou a fonte de energia que abastece aquela memória, você perde. Porque quantas vezes a gente não salvou um trabalho, por exemplo, acabou a luz, perdeu. Ou você deixou, o computador apagou, ou qualquer coisa, você não salvou, ele estava na cache, acabou a energia, ela perdeu-se. Então, nós temos que saber que isso é uma memória volátil. Apagou, tal. A memória não volátil é aquela memória que fica armazenada, ok? Por exemplo, os dados, a nossa memória ROM, tá? Aqueles dados que vêm no computador, aquelas verificações que são feitas quando você liga o computador, né, que rapidamente são feitas, mas você tem que verificar se tem dispositivo de entrada, dispositivo de saída não necessariamente, mas se o computador está em condições ideais de trabalhar.
Então, esta está gravada lá. Ninguém vai... Tem como apagar? Tem como apagar? Sim, sim. Mas não é o caso. Ela já vem lá dentro e ninguém vai mexer por um bom tempo. Se não houver necessidade, para que mexer na memória ROM? Porque ela identifica as configurações dentro daquele computador. Ela faz essa checagem para ver tudo que existe dentro. Outra memória, por exemplo, você grava algo no HD, no seu HD. É uma memória que não é volátil. Você pode apagar, você pode desligar. Amanhã eu quero continuar meu trabalho, eu vou lá, abro da onde veio. Então, é uma memória não volátil. Então, essas duas situações são importantíssimas quando nós falamos de memória. Saber a hierarquia, né, dessa memória, saber essa pirâmide, né, onde estão situados, e você saber que quanto mais alto, mais velocidade, mais preço e menos capacidade de armazenamento. E quanto mais embaixo, que são as memórias secundárias, mais poder de armazenamento, mais baratas e menos rápidas, mais devagar, ok? Então, isso é importantíssimo. Então, vamos ver algumas definições, vamos voltar à figura. Começando com os registradores. O que é importante quando a gente fala de registradores? Nós sabemos que ele está no topo da pirâmide. É uma memória rápida, ela é interna à CPU, ela fica dentro da CPU. Alguns registradores são visíveis para o usuário, ou seja, eles estão disponíveis para o programador via conjunto de instruções de máquina. Outros registradores são usados apenas pela CPU. Então, registradores têm esse papel importante em relação à CPU. Nós sabemos que a velocidade é alta, a capacidade é alta e o custo também é alto. Quando a gente fala de memória cache, tá? É uma memória especial de armazenamento. Ela foi criada depois, né? Nós temos a história da cache, a partir de um certo momento, foi uma evolução das memórias, né? Ela é menor e mais rápida que a memória principal, né? Que é a nossa RAM. Ela é usada apenas para a cópia de instruções ou dados da memória principal. Então, tem alguns dados que são trabalhados apenas na cache. Mais prováveis de ser requisitados, aqueles que com frequência você usa, né? E serão requeridos pelo processador aí, mais rapidamente. Essas instruções e dados são obtidas automaticamente da onde? A cache tem muita ligação com a memória principal, com a nossa RAM. A memória RAM, ela é uma memória endereçável por programa. A partir dos dados e instruções podem ser diretamente carregadas nos registradores para um processamento depois. Então, nós temos a chamada DRAM, né, que é a Dynamic RAM, que é a que nós conhecemos, né? Não esqueçam que a memória RAM, nossa memória principal, é volátil. Acabou a energia, ela acaba também. A memória ROM, quando a gente fala de memória ROM, é memória semicondutora cujo conteúdo não pode ser alterado, exceto pela distribuição da unidade de memória. Ela é uma memória que não se apaga, né? E ela tem apenas a função de leitura. Então, quando nós falamos de RAM, nós falamos de leitura. E as memórias secundárias nós vamos ver na situação problema 3. Então, é importantíssimo saber o que é volátil, o que não é volátil, como cada uma delas trabalha, tá? Para não sobrecarregar a memória principal, foi criada essa memória cache, onde ficam armazenados os dados que mais comumente o processador precisa nessa troca de informações. Então, se torna mais rápida essa troca de informações. Okay? Os registradores são muito solicitados pela CPU, alguns são visíveis, outros não. Tá? A memória ROM está lá dentro e tem as informações, ela faz as verificações. Dentro da memória ROM, nós vamos ver no próximo slide uma figurinha aí de algumas funções que ela faz, quais são aqueles programas que estão armazenados dentro dela. É importantíssimo, isso já foi questão de vários concursos, tá? O que tem na memória ROM. Aliás, essa parte de memórias é bem explorada. Até hoje, ela não se modificou muito, mas ela é bem explorada quando a gente fala de concursos, ok?
Então, vamos ver os programas que estão gravados aí dentro da nossa memória ROM, tá? Então, nós temos uma parte que é o BIOS, né? O que essa BIOS faz? O que tem gravado? É o sistema básico para o processador reconhecer sempre as entradas e saídas, tá? Para ver se tem, porque antigamente você pegava um PC assim mais velho, se você desconectasse o teclado, né, e o mouse, antes de ter mouse, se você desconectasse, dava um erro nesta verificação da BIOS, ok? Post, o que esse post faz? Ele faz o autoteste de hardware, reconhecendo e contando a quantidade de memórias, dispositivos, etc. Tá? Então, a BIOS é acionada, depois vem o post, e também nós temos essa área do boot aqui, que faz a inicialização do quê? Do sistema operacional, e ele passa o sistema operacional para onde? Para RAM, para a memória principal. Tá? A ROM também faz o setup. O que o setup faz? Né? O que está gravado lá dentro? Ele altera os parâmetros armazenados na memória, que é o nosso CMOS, né? Essa parte de configuração da memória, que é uma memória volátil para gravar as configurações justamente do setup. Então, dentro dessa ROM, nós temos esses programas gravados dentro dela. Tá? Então, é toda aquela inicialização, aquela verificação se eu tenho ou não tenho. Né? Se você pegar um computador mais antigo e desconectar o mouse e o teclado, ele vai dar, ele verificou e vai mostrar na tela que não está funcionando. Ele não vai continuar. Por quê? Porque eu não tenho dispositivo de entrada, eu não posso, teoricamente, trabalhar. Então, ele faz as verificações internas, todos esses programas, para quê? Para ter um computador funcional. Tá? Inclusive, é aí, quando você liga o computador, que o sistema operacional é passado para a nossa memória principal. Então, por isso que vem lá verificações do Windows. É claro que hoje os computadores estão muito mais rápidos. Antigamente você via, tá, alguns passos dessas verificações. Hoje é mais difícil, você liga, já vai entrar lá na tua tela, se você tem o Windows, já vai entrar numa senha ou qualquer coisa que o valha, ok? As ROMs, como eu falei para você, nós temos diversas possibilidades. Nós temos as ROMs apagáveis, as ROMs... Então, nós temos várias denominações. Erasable ROM, EPROM, Erasable Program ROM. Então, nós temos algumas formas de trabalho dessa ROM, tá? Mas a função principal é essa. Dentro dessa função, nós temos aí BIOS, que é importante, o post, que é importante, setup, que é importante. O boot é o mais comum, nós estamos acostumados com boot. Você mostra uma memória aí para armazenar os dados do setup. Então, nós temos isso, tá? Quando nós falamos de memórias em geral. Então, não esquecer que tipos de memórias nós temos: registradores, ROM, RAM, memória principal, e as memórias secundárias. Então, analisando esse nosso caso aí, o que a gente precisa saber de memória? Nós temos que ter boas memórias. Por quê? Para fazer um mapeamento, para você fazer qualquer coisa inteligente, você precisa de uma excelente memória. Tá? Se você tiver um bom processador, mas memórias ruins, você não vai fazer com a agilidade necessária. Ok? Então, vamos lá. Resolvendo essa situação, problema 2, aqui, as recomendações de capacidade de memória de acordo com o uso. É claro que aqui foi trazido, né, para vocês um exemplo de jogos, ok? Pode se encaixar lá dentro da nossa empresa, sim, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Então, quais seriam os requisitos de memória ideal? Ou próximo do ideal, né? Tá? É claro que é de um fabricante, né, da Kingston, né, que foi tirado esse exemplo.
Então, tem o que é recomendado em termos de memória num desktop e o que é recomendável para um notebook, tá? Para um usuário normal ou frequente, para um jogador e para um usuário profissional, tá? Para um desktop, o que seria necessário para um usuário frequente? 4 GB de memória. Funciona, mas acredito que vai ficar meio lento, mas enfim, Windows e Mac OS. Tá? Para um jogador, já vamos disponibilizar um pouco mais de memória, 8 GB mais Windows. Usuário profissional, 8 GB mais Windows e Mac OS. Interessante, né? Não sei se dá para fazer muita coisa em relação a jogos, porque jogos a gente quer velocidade. O notebook, né? Para o usuário frequente, né? 4 GB, para um jogador 8 GB e para um usuário profissional 8 GB mais o Mac OS. Então aqui tem, nós temos e-mail, internet, jogos atuais, softwares necessários, enfim, mas nos interessava aí uma quantidade de utilização para um jogador, para um usuário normal, para um jogador, era essa comparação a ser feita, e para um usuário profissional. É claro que é muito relativa essa questão de memória, precisa de 8 GB, precisa... vai ficar rápido? Depende do modelo, daí depende do processador. Só com a memória você também não resolve todos os seus problemas. Então, como a gente está falando de uma cidade inteligente, do desenvolvimento, aí conhecendo as memórias, sempre é interessante nós pesquisarmos. É claro que o hardware, pensem, moçada, que o hardware também tem épocas que evolui mais e tem épocas que evolui menos. Então, eu tenho que agregar esse hardware com os programas que nós temos. Os jogos vieram para nós e nós temos uma necessidade de mais memória, de mais rapidez, porque eu não quero clicar em um botão e ficar esperando aparecer uma imagem. Não, eu quero quase uma realidade virtual. Eu quero automaticamente, online ali, que funcione tudo certo. É isso que nós desejamos. Então, eu posso falar, não, você precisa de uma memória X. É claro que isso vai depender de todo o resto da tua máquina, ok? Para cidades inteligentes, aí, para nós termos um mapeamento de situações, de que rua está mais liberada, se eu precisar que uma ambulância passe, que vai levar um paciente para um lado, precisa de uma grande memória? Precisa de uma grande memória para armazenar todos esses dados, para você fazer... Enfim, é só para vocês entenderem a dimensão de cada parte do computador e como trabalhar com elas, ok? Então, vamos agora para a nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então, agora, nessa terceira situação problema, nós vamos ver um pouquinho das memórias secundárias, de como trabalhar com ela, o que existe. Então, vamos ao quadro para ler essa situação problema. Para que um sistema de cruzamento de dados possa ser acessado por vários usuários simultaneamente, nesse cruzamento de dados aí a gente podia falar de um jogo, né? Um computador deve ter especificações técnicas de alta performance, sem dúvida nenhuma, para tanto em capacidade de processamento como em capacidade de armazenamento, tá? E acesso rápido aos dados armazenados. Desenvolvo uma pesquisa sobre o tipo de SSD. O que são SSDs? Também é uma nova tecnologia de armazenamento,
tá? Que é o Solid State Drive, disponível no mercado. É uma evolução, trata-se de uma evolução do HD, tá? Então, faça uma pesquisa sobre os SSDs e prepare uma proposta de configuração de uma máquina com a justificativa do modelo de SSD escolhido para esse equipamento, com a descrição de sua capacidade de armazenamento, taxas de transferência de dados e consumo de energia, tá? Então, é uma das opções, sim, uma das mais modernas, sem dúvida também, tá? O desafio consiste em apresentar características de um computador servidor que permita o uso de memórias secundárias com alta performance e baixo consumo de energia, tá? Por exemplo, também dentro dessa situação problema, uma determinada cidade quer fazer um banco de dados com as pessoas, os habitantes daquela cidade, com todo o seu histórico médico, tá? Então, para fazer isso, você precisa de várias partes do computador para trabalhar, tá? Então, vamos ao quadro de novo. Será necessário que você conheça a arquitetura de computadores, sem dúvida nenhuma, né? Seus processadores, como esses administram a quantidade de memória do computador, os dispositivos de entrada e saída, e como se conectam a uma rede. Então, é uma situação hipotética, como eu falei para vocês, tá? O que a gente tem que conhecer quando a gente fala de memórias secundárias? O que existe no mercado disponível? Vocês sabem, todo mundo já viu um HD, provavelmente, já pegou na mão, ele tem seus cabos, ele é pesado, tá? O SSD é uma nova possibilidade para substituir os HDs, tá? É uma evolução dos HDs. Por quê? Porque ele é leve, ele é portátil e é uma das tecnologias aí que estão sendo plenamente aplicadas, até para os notebooks, né? Claro, você não pensava antigamente num desktop sem um HD, e HD é uma peça pesada. Hoje você tem que ter notebooks leves, então o SSD foi uma evolução aí dos HDs. Então, vamos olhar algumas... com certeza vocês já viram, né? Já olharam num computador e viram tanto esse encaixe como os cabos, né, que existem. Então, as memórias secundárias, né, que nós vamos trabalhar agora, elas também são chamadas de memória de massa, porque elas têm uma capacidade de armazenamento superior às outras memórias. Lembrem que elas estão na base da nossa pirâmide, ok? O SCSI, ou SCSI, né, como chama-se, é um padrão, né, comunicação de dispositivos. Você encaixa aqui, né, no conector um cabo. Essa tecnologia já é bem mais antiga, tá? Até tinha essas alças aqui que prendiam, tá? Mas esses conectores, hoje, a gente trabalha aí com coisas mais modernas, mas esse é um dos primeiros, um dos mais antigos que a gente já trabalhou. Quando a gente fala dessas memórias secundárias, tá? Não esqueçam que a gente não acessa o processamento, elas não são endereçadas diretamente pelo processador, elas precisam ser carregadas na memória principal para serem depois processadas, tá? E aqui, então, padrão SCSI, né? Aqui a gente conectava HD, impressora, scanner. Nós temos outro padrão, né, que era o IDE, que esse também é um padrão comum lá dos anos 90, mais ou menos, né, para conectar PCs, né, o IDE ATA, que depois virou PATA, e depois virou SATA, enfim, né, a tecnologia ATA. Os dados são transmitidos por cabos de 40 ou 80 fios paralelos, né? Eu falei para vocês que tinha toda essa situação aqui de conectores, né? De transmissão, né? Então, cada
Cada porta dessa aqui, ó, cada buraquinho desse aqui faz uma transmissão. As interfaces IDE, no começo lá, elas só eram trabalhadas para os discos rígidos, tá? Depois, com esse padrão SATA, que eu trouxe só para vocês verem o dispositivo, né? Estou mostrando os conectores. O padrão o SATA, né? Ele funciona de forma serial, diferente de uma impressora, né? Que a impressora funcionava de forma paralela. Então, o SATA aí trouxe o padrão ATA, né? Que veio o PATA, o SATA. Ele funciona com um canal para mandar e um canal para receber. Então, aqui estão os dispositivos. Então, quando a gente fala dessa parte aí de toda a evolução, né, em dispositivos, nós também temos o SSD, né, que eu falei para vocês que é a evolução dos HDs. Né? Ele tem a composição de chips de memória flash, então é importante. O SSD trabalha com memória flash. O que mais que ele traz? Ele é um tipo particular de EEPROM, né? Um chip de memória que contém as informações sem a necessidade de uma fonte de energia. Um exemplo, o SSD hoje é usado naqueles MP3, em câmeras digitais. Então, tudo isso foi foi diminuído, tá? Para poder a gente trabalhar com as câmeras, com os MP3. Tudo é muito miniatura. E a gente teria que ter uma memória que armazenasse, que conseguisse armazenar tudo isso. Então, o SSD veio com essa intenção de armazenamento. Quando a gente fala também de SSD, aqui memória flash, de SSD, ele é utilizado em notebooks, né? E por essa facilidade e tamanho também. Então, vamos aí resolver essa situação problema, né? Que era para analisar aí os SSDs, o que existe. Então, você poderá ver, através de um vídeo, que foram conseguidos 1,8 milhões de transações por segundo. É muita coisa. E unidades de estado sólido usando componentes facilmente encontrados em lojas. Então, aqui está o endereço de um vídeo para você ver, nessa transmissão tão rápida. Após isso, desenvolva a descrição dos computadores que possa atender os requisitos propostos para um servidor de alta performance. Tá? Para uma análise comparativa sobre as memórias SSD, você poderá também entrar nesse endereço. Então, nós temos aí os HDs, eles vão deixar de existir, como tudo na informática, todas as partes, né, de hardware melhoram, mas elas são totalmente substituíveis, algumas sim, outras não. Algumas caem no esquecimento, quando nós temos coisas melhores, mas algumas ainda vão levar um tempo para assumir. É melhor? É melhor, mas é muito mais caro que um HD, por exemplo. Esse é um fator que pesa. Vamos para a situação problema 4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Então,
Então, nessa nossa aula de hoje, nós estamos vendo essa questão das cidades inteligentes, mas nós queremos trazer o quê? O que há dentro do computador, o que evoluiu, tá? Então, nós começamos com a situação problema 1, falando de processadores, a situação problema 2, falando das memórias, com exceção às memórias secundárias, a situação problema 3, nós trabalhamos um pouquinho dessas memórias secundárias, e a situação problema 4 vai falar das entradas e saídas. Por quê? Porque nós temos toda essa intercomunicação, essa troca que você faz a partir do momento que você digita uma letra ou você clica, né, com o seu mouse, você está entrando com um dado. Tá? Quando você manda imprimir, nós estamos falando dos dispositivos de entrada e saída mais simples. Vai para a impressora, é claro que nós temos um cabo que interconecta e nós temos todas as interligações internas do computador para você aplicar o imprimir, clicar no imprimir e realmente ter uma folha impressa, ok? Isso não é tão simples, nós temos outros barramentos que trabalham para essas entradas e saídas, para a gente poder ter os resultados que nós queremos. E é claro que nós queremos sempre, cada vez mais rapidez, tá? Você não quer ficar esperando carregar alguma coisa para imprimir, você quer, quando você está digitando lá um texto, você quer que imprima aquela parte do texto para você ler, você quer o imediatismo. E para a gente atingir esse imediatismo, nós precisamos ter componentes bons também, ok? Então, não adianta nada você ter tudo de bom dentro e ter ruins dispositivos ou como trabalha-se esses dispositivos de entrada e saída. Então, vamos para a nossa situação problema 4. Considerando o conceito de cidades inteligentes, foi determinada a cidade implantará um sistema de informações e atendimento médico. Opa! Cidade inteligente, interessante ter um atendimento médico inteligente também, composto pelos dados os dados médicos de cada habitante da cidade. Puxa, se vocês pensaram no tamanho do banco de dados para ter os dados médicos de cada habitante, interessante. Interligado ao sistema de agendamento de consultas. Esse é o sonho de todo mundo, né? Você poder agendar sua consulta e ser atendido, né? Acompanhamento de exames, encaminhamento para unidades e especialidades, emissão eletrônica de receita médica que poderá ser acessada pelas farmácias públicas ou comerciais, histórico médico do paciente e a interligação de aparelhos médicos colocados na residência do paciente, monitorados pela equipe médica à distância, entre outros. Puxa, essa seria uma cidade não só inteligente, como ideal, né? Ter uma saúde dessa qualidade. Vamos continuar. Para isso, é necessário que o sistema funcione em um computador servidor que atenda a demanda de acessos e troca de informações entre os diversos sistemas. Aqui nós começamos a ter alguns problemas, que nós temos que ter um computador que dê conta de toda essa demanda, né? Os dispositivos que acessarão esses sistemas, aparelhos médicos e de diagnóstico, estarão conectados ao sistema, alimentando as informações médicas e retornando orientações para as pessoas, e podendo até definir padrões de funcionamento desses dispositivos comandados pela equipe médica de forma online. Nossa, isso seria espetacular. Em tempo real, isso seria mais espetacular ainda, através do uso da internet. Isso, então, seria maravilhoso, se nós tivéssemos uma internet que comportasse toda essa situação. Portanto, é de fundamental importância a capacidade de entrada e saída das informações nesse computador. Para isso, é necessário entender como funciona a entrada e saída de dados, os tradicionais dispositivos e as novas tecnologias disponíveis que contribuem com sistemas complexos e interligados entre si. Então, aí, se nós chegarmos nesta situação, um sistema de saúde tão bom assim, isso sim será uma cidade inteligente. Eu tenho esperança que a gente um dia tenha todo esse atendimento, e todo esse atendimento, para existir, ele depende de computadores e servidores, de tecnologia, ok?
Então, vamos ver o que nós precisamos, né, dentro da nossa situação hipotética aí. Será necessário, é claro, que você conheça toda a arquitetura, né? Nós ainda estamos trabalhando com a arquitetura de von Neumann, né? E agora, nesse momento em particular, nós vamos trabalhar, né, com a arquitetura de von Neumann, que é o que nós temos disponível no momento. Então, só relembrando, né, a gente tinha os três, lembram dos três barramentos que nós trabalhamos lá na situação problema 1, barramento de dados, barramento de endereçamento e barramento de controle. Então, dentro desses três barramentos, o de controle é o mais importante quando a gente fala dessa parte de entradas e saídas, ok? Então, com esse barramento, ele vai ser subdividido em algumas partes que nós vamos conectar os dispositivos de entrada e saída e melhorar a nossa performance, que é o que nós queremos dentro da nossa situação. Aliás, nós queremos melhorar sempre, né? Mas nós precisamos saber como conectar, como fazer essa troca de informações mais rápidas para resolver os problemas. Então, vamos agora para a figura, para a próxima imagem, que dentro do barramento de controle, tá, ele foi subdividido em outros barramentos. Vejam só, nós temos três barramentos importantes aqui. O barramento chamado barramento local, tá? Nós temos o barramento do sistema e o barramento de expansão. Lembram que o barramento de controle é aquele barramento que nós tínhamos lá no começo, na nossa situação problema 1, tá? Então, o barramento de controle, ele interliga na CPU, né, lá no nosso processador, estão vendo aqui, ó, nosso processador, a unidade de controle aos componentes e dispositivos de entrada e saída, as memórias, enfim, ele faz toda essa interligação. Então, esse barramento local, vejam só, ele está ligando o processador com o quê? Com a cache, tá? Então, deixa eu só passar aqui para o barramento local. O barramento local, vamos só olhar aqui nessa figura mesmo. Ele faz, então, ele funciona na mesma velocidade de clock, ele interliga o quê? O processador aos dispositivos de maior velocidade, que é a memória cache e a memória principal através do barramento de sistemas. Mas esse local, ele se preocupa mais com o que está dentro da cache. Isso é bem importante, esse papel do barramento local, tá? Depois, nós temos o barramento de sistema. O barramento de sistema, ele faz a ligação entre o processador, ó, vejam nessa figura aqui, está vendo que a memória principal, ela tem que percorrer um caminho até chegar ao processador. Eu não tenho uma ligação aqui direta entre o processador e a memória principal. Não, ele faz, através desse barramento do sistema, a ligação entre o processador, memória cache, e esta memória cache se interliga com a nossa memória principal. Então, isso é importante. Ó, a memória principal é interligada à cache e ao processador através do barramento de sistema. Depois nós temos, vejam, vamos voltar nessa primeira figura aqui. Depois nós temos, ó, interface do barramento de expansão. Esse barramento de expansão, ele se comunica diretamente com os dispositivos de entrada e saída. Ó, então, aqui nós temos, por exemplo, nós temos dois tipos, né, nesse barramento de expansão. O barramento de entrada e saída de alta velocidade, que ele é chamado de PCI ou AGP, né? Ele interconecta a rede, o SCSI, os vídeos, tá? E nós temos os barramentos de entrada e saída convencional, chamado ISA, tá? Que eles interconectam o modem, o teclado, o mouse. Por que nós temos que ter todos esses barramentos?
Ó, os barramentos, o que acontece, as redes, enfim. Porque os periféricos possuem velocidades diferentes, tá? A velocidade de gravação, a velocidade de tráfego de dados, tudo isso em cada dispositivo é diferente, tá? Se nós formos comparar o mouse com o teclado, nós já temos uma pequena diferença. Se nós formos comparar tempos de gravações, por quê? Porque os dispositivos são diferentes e trabalham de forma diferente, ok? Então, por isso a necessidade de alguns tipos especiais de barramentos e para fazer essa conexão. Por isso que é importante essa parte nós entendermos que os dispositivos de entrada e saída, mas como que funciona o meu mouse? Eu tiro do meu mouse uma parte pequena, conecto no meu USB, não é? E meu mouse funciona. Bem, isso é simples, mas temos o USB, tá? O USB está ali no meu notebook, está ali no meu computador, tá? Mas nós não tínhamos essa tecnologia antes. Nós tínhamos um cabo, um mouse com cabo, então eu precisava ter aquela saída para poder funcionar direto, da maneira correta o meu mouse, ok? Então, nós tivemos evoluções, nós temos diferentes empresas que trabalham com esses dispositivos de entrada e saída. E é óbvio que nós temos que ter padrões para que elas se interconectem, né, e funcionem de maneira correta. Então, vou mostrar para vocês agora alguns padrões aí de barramentos, né, para conexão das placas nas interfaces. Então, esse ISA, né, que é o Industry Standard Adapter, é um dos primeiros padrões, né, só que ele apresenta uma taxa muito baixa de transferência. Tá? Depois vieram os PCIs, aí, que tem uma grande largura de barra, permite transferência de dados de 32 a 64 bits, depende do modelo. E depois nós tivemos o AGP, né, que ele permite uma qualidade, né, exibir e criar imagens em uma alta qualidade, é voltado para gráficos. E temos aí o nosso comum, né, que é o nosso USB. Outra situação que nós temos também, quando a gente fala dessa troca de informações, então nós temos alguns métodos para gerenciar essas entradas e saídas. É só conectar aqui no meu USB? Não, não é bem assim, né? O processador, nós temos uma entrada e saída programada, né, que o processador executa um programa e tem controle direto da operação de entrada e saída. Tá? Nós temos um método de entrada e saída controlada por interrupção, que o processador envia uma requisição, mas continua a fazer outras instruções, sendo interrompido pelo dispositivo de entrada e saída quando tiver terminado o seu trabalho. E temos o DMA, que é o acesso direto à memória, a transferência de dados entre módulos de entrada e saída e a memória principal, que não envolve o processador. Então, aqui, resolvendo essa situação problema, aí, quando a gente falou nos dispositivos de memória e saída, né, nós temos um servidor aqui descrito, da Dell, com seu chipset, as características dele, as memórias, um disco rígido, uma controladora de rede, as comunicações, né, as placas possíveis. E aí vamos para o nosso encerramento já da nossa aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas.
Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então, para a gente resolver todos os problemas aí de cidades inteligentes, nós temos ainda que pensar muito na portabilidade das mídias, nos novos equipamentos, na internet das coisas, na capacidade de armazenamento, quantidade versus qualidade, a confiabilidade da informação, o conhecimento versus a informação, para resolver aí nossos assuntos da evolução de toda a arquitetura de computadores. Vamos para o vídeo de encerramento e até mais. Olá! Na unidade 2 de Arquitetura e Organização de Computadores, estudamos os princípios, os conceitos e a evolução dos elementos e estruturas que compõem um computador. Conhecemos os tipos de processadores e seu funcionamento, os tipos de memória e suas aplicações em um sistema computacional. Vimos os barramentos e seus 3 principais tipos e, por fim, conhecemos os dispositivos de entrada e saída de um computador. Em nosso SR, analisamos a situação de uma fábrica de componentes para computadores, a única na América Latina a produzir microprocessadores, que está em busca de mecanismos e formas para aprimorar seus produtos, principalmente para atender a demanda gerada por um novo conceito chamado Internet das Coisas, em que cada vez mais novos dispositivos e sistemas se integram ajudando o cotidiano das pessoas. Na SP1, o desafio foi apresentar características de um processador que permitisse realizar operações que ampliariam a qualidade de vida da população ou identificar no mercado um modelo já existente, minimizando investimento e fortalecendo parcerias comerciais. Operações que fazem parte de um conceito de cidades inteligentes, como identificar estacionamentos com vagas disponíveis, pontos da cidade que estão com obras ou mesmo congestionados, necessitam de computadores e dispositivos com grande capacidade de processamento. Na SP2, o desafio foi propor um computador que tivesse novas tecnologias de memórias, para atender a demanda de processamento de imagens de câmeras de segurança. Tivemos que descrever detalhadamente a capacidade de processamento desse computador, a capacidade de memória, a velocidade de transferência de dados dessas memórias e as demais capacidades técnicas, a fim de contemplar um cruzamento de dados obtidos pelas câmeras de segurança. Na SP3, o desafio foi apresentar as características de um computador servidor que permitisse o uso de memórias secundárias com alta performance e baixo consumo de energia e que atenda um sistema de cruzamento de dados acessado simultaneamente por vários usuários. Já na SP4, o nosso último desafio foi apresentar um computador que permitisse um processamento com alta performance e baixo consumo de energia, acesso rápido às informações e agilidade no retorno das solicitações através dos dispositivos de entrada e saída. Nesse computador foi implantado um sistema de informações de atendimento médico, composto por dados médicos de cada habitante da cidade. Viu só quanta coisa? Agora, para aprimorar seus aprendizados, você também pode pesquisar mais sobre o conceito Internet das Coisas, que engloba vários dispositivos e proporciona novos serviços a fim de facilitar a vida das pessoas no dia a dia. Bem, continue seus estudos, acesse seu livro didático, procure novas fontes bibliográficas, responda aos questionários das pré- e pós-aulas e tenha bons estudos.